Então, meus irmãos, vamos agora para o nosso estudo do nosso catecismo. Estamos avançando bastante. Vocês têm os papéis hoje? Tem, né? Ótimo. Ok, vamos hoje para a lição número 11, a pergunta 29. Hoje nós vamos dar um salto aqui, vou tentar ser mais rápido para que a gente chegue até a pergunta 32. Então, vou gastar aqui uns 10 minutos em cada pergunta para que a gente não se alongue bastante. Essa parte da lição do Catecismo Ortodoxo fala sobre a nossa redenção, Deus Filho e a nossa redenção. É sobre isso que nós vamos tratar aqui e em algumas lições subsequentes. A pergunta 29, irmãos, é assim: por que o Filho de Deus é chamado de Jesus, que significa Salvador? Ou, por que o Filho de Deus é chamado Jesus, que significa Salvador? A resposta: porque Ele nos salva de nossos pecados e porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar a salvação. O nome de Jesus não foi a Ele dado à toa. Lembre que o nome dele foi dado por ordem divina. Seu nome será Jesus. Não foi um nome escolhido, literalmente escolhido pelo pai, pela mãe, por qualquer outra pessoa da família. Ninguém nem sabia do caso que Cristo ia nascer. Então foi o anúncio do anjo Gabriel, que também, por parte de Deus, disse que o nome da criança será chamado Jesus. E por isso existe um significado, irmãos, nesse nome. É por isso que ele não é um nome à toa. No Antigo Testamento, especialmente na cultura hebraica, os nomes tinham um significado muito forte. Então, cada nome que vocês passarem aí no Antigo Testamento, vocês vão vendo os nomes, né? É muito nome assim estranho para nós, mas cada nome desses, ele tem um significado, né? Então, Abraão, por exemplo, significa pai das nações, né? Lembre que o nome dele era Abrão. Depois Deus mudou para Abraão, né? Então ele acrescentou uma letrinha para nós do português, está acrescentada ali. No hebraico, Av, de Abraão, Ab, significa pai, né? Então ele é o pai das nações e o nome dele foi mudado para esse significado por causa da promessa de Deus, né? De ti farei uma grande nação. Então Deus mudou o nome dele para pai das nações, Abraão. E assim são todos os nomes dos personagens bíblicos da cultura hebraica, judaica. Eles têm significados. Veja, o nome Jesus tem um significado muito importante. A pergunta 29 nos lembra que o nome Jesus significa Salvador. Esse é o significado literal. Jesus significa literalmente Salvador. Letícia significa alegria, não é? Então tem um significado nesse nome. Jesus significa Salvador. Vocês acham que esse nome combina com ele? Com o Senhor? Teria um nome mais apropriado, um sentido mais apropriado do que ser ele, o nome dele, Salvador? Não teria. Ele é o Salvador. Se vocês abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 21, façam isso agora, para vocês observarem o nome de Jesus, o sentido do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, logo aí no verso 21. Veja: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que o nome de Jesus é Jesus? O anjo diz, porque ele tem que ser chamado Jesus, porque ele vai salvar
o povo dele dos seus pecados. Por isso o nome dele tem que ser Jesus. E o que significa Jesus? Aí nós vamos lá para entender o significado dos nomes. O nome do Senhor significa Salvador. Então, a pergunta é muito clara: por que o nome do Filho de Deus é Jesus, que significa Salvador? Resposta: primeiro, porque Ele nos salva dos nossos pecados. É Cristo que nos salva dos nossos pecados. Nós não somos salvos dos nossos pecados por nenhuma outra pessoa, nem por nós mesmos, e nem por qualquer coisa que nós façamos. Quem nos salva é Jesus, o Salvador. E é por isso que Ele tem esse nome. É por isso que o nome dele é Jesus, porque Ele é o Salvador, o nosso Salvador. Então, como é que eu vou chamar o meu Salvador? Eu vou chamá-lo de Salvador. Quando eu chamo Jesus, eu estou chamando de Salvador. Esse é o primeiro motivo e, obviamente, o mais claro, porque Ele nos salva dos nossos pecados. Por que o nome de Jesus é Jesus? Porque Ele nos salva dos nossos pecados. Segundo, porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar a salvação. Nós estamos falando de algo que só Jesus pode fazer. A salvação, irmãos, ela está unicamente em Cristo. Ele derramou seu sangue precioso no Calvário. Lembre, a salvação dos pecados é paga com sangue. Alguém tem que morrer, o sangue tem que ser derramado para que o pecado seja expiado. Eu já disse uma vez para vocês, mais de uma vez para vocês, que perdoar pecados não é simplesmente dizer teus pecados estão perdoados. Precisa que o sangue seja derramado para que esta ordem tenha valor. Quando Jesus diz teus pecados estão perdoados, Ele está dizendo isso com a certeza e segurança de que o seu sangue é derramado por aquela pessoa. Ele morreria na cruz por aquele homem. Por isso os pecados estão perdoados. E que sangue pode nos salvar além do sangue de Jesus? Que outro homem ou mulher ou que outra criatura poderia ser o nosso Salvador? Nenhum outro, diz o catecismo. Nenhum outro sangue é puro, imaculado, livre de qualquer nódula, livre do pecado, como o sangue de Cristo. Então não há outro Salvador. Só Jesus é o Salvador verdadeiro. Esse nome, muitas outras pessoas têm o nome Jesus, né? Francisco de Jesus, Maria de Jesus, muitas outras pessoas têm o nome Jesus. Mas esse nome é uma homenagem a esse Jesus, porque só Ele, de fato, carrega o significado desse nome na sua própria vida, o Salvador. A irmã Jesus, aqui mãe do seminarista Gustavo, não pode salvar o filho dela, não pode salvar a filha dela, não pode salvar ela própria. Ela precisa do verdadeiro Jesus, o verdadeiro Salvador, que tem esse nome, porque é de fato o Salvador. Então, é por isso que o Filho de Deus é chamado de Jesus, porque esse nome significa Salvador, e Ele nos salvou dos nossos pecados, e nenhum outro nós devemos buscar essa salvação, ou encontrar essa salvação. Irmãos, por mais que a gente procure um outro caminho para a salvação, um outro meio, uma outra pessoa, alguma coisa que você faça, seja o que for, por mais que você busque, não há como encontrar verdadeiramente outro caminho para a salvação. Jesus Cristo, mais adiante, ele diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, não há outro. Ele é o único caminho. Ele é o Salvador. Seu nome é Jesus, o Salvador. Então, essa é a razão, e é isso que o Catecismo está nos ensinando aqui. Esta é a razão pelo qual o nome dele é Jesus. Essa é a razão pelo qual não foram seus pais que escolheram o seu nome, mas o próprio Deus foi quem, enviando o anjo Gabriel,
orienta o anjo a dizer a Maria que ela tem que colocar o nome no filho dela de Jesus, porque ele é o Salvador, porque ele salvará o seu povo. Essa é a razão. Então, como vimos, Mateus 1, 21, deixa isso muito claro, quando o anjo diz que o nome dele tem que ser Jesus, porque esta é a explicação, a razão, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. A pergunta 30, irmãos, diz assim: aqueles que buscam a sua salvação e segurança nos santos, em si mesmos ou em outra coisa, realmente creem no único Salvador, Jesus? Essa pergunta é muito boa, irmãos. E essa pergunta tem um contexto histórico muito forte aqui, que ao ler a pergunta a gente já entende por que ela está sendo feita. Lembrem que nós estamos aqui há um século da Reforma, um século que passou a Reforma Protestante. Nós estamos aqui com mais de 1000 anos de domínio religioso na Europa da Igreja Católica Apostólica Romana, domínio papal, culto às imagens, etc. Tudo que o catolicismo faz. E veja a pergunta 30. Aqueles que buscam a salvação e segurança nos santos, ou em si mesmos, ou em outra coisa, realmente creem no único Salvador Jesus? O que vocês acham? Vocês acham que um católico romano, alguém que realmente é um católico romano, está salvo? Pode estar salvo? O que vocês pensam sobre isso? Recentemente, alguns dias atrás, morreu o Papa Emérito Bento XVI. E eu vi muitos pastores, renomados inclusive, elogiando demais o Papa, pela sua sabedoria, pela sua teologia, por ser um grande teólogo, um teólogo que não saiu da idolatria, que não conseguiu sair daquele lugar, da Babilônia, um homem erudito sem dúvida nenhuma, mas não sei se era um grande teólogo, como tanta gente tem dito, entende? Para mim era um homem cego, totalmente cego, que a luz do Evangelho não brilhava. Veja a pergunta mais uma vez do catecismo, irmãos. Aqueles que buscam a salvação e segurança nos santos, em si mesmo ou em outra coisa, realmente creem no único Salvador Jesus? Nossos pais batistas disseram: não creem, verdadeiramente não creem. Apesar deles se orgulharem de pertencer a Ele, por seus atos negam a Jesus, o único Salvador e Libertador. Como é que alguém que se curva, ou ainda que não se curve, ainda que não se ajoelhe, mas que busca alguma graça, algum favor em homens, em santos da Igreja Católica, podem confiar plenamente em Cristo? Não confiam, irmãos, isso aqui está certo. Não confia plenamente em Cristo. Essa confiança está no mínimo dividida entre Cristo e outras pessoas. Pode ser que tal pessoa creia mais em Jesus do que em outros, mas não crê plenamente, totalmente em Jesus Cristo. Senão, que necessidade há de buscar santos, de fazer promessas, de fazer ali uma devoção idólatra e não buscar a Jesus Cristo? A resposta é porque não há uma fé plena em Cristo. Eles não têm plena segurança de que Jesus resolva os seus problemas, o seu pecado, aquilo que ele está passando. Cristo resolve tudo, irmãos. A Igreja Católica Romana, ela tem um santo para cada dia do ano. Na verdade, é tanto santo
que mais de um é celebrado em cada dia do ano. E cada um desses santos tem uma esfera de atuação especial. Na minha cidade, Campo Maior, o padroeiro da cidade para os católicos romanos, é Santo Antônio. E ele é o santo dos casamentos, o santo casamenteiro. Então, se uma mulher está querendo casar e as portas estão fechadas, busque Santo Antônio. Ele é de todos os santos, essa parte aí é dele. Isso aqui é com ele. Para entrar no céu, a chave está com Pedro, né? Então, ele tem que abrir a porta, senão você não entra. E ele também é que manda chuva. Então, cada santo tem ali o seu departamento, o seu ministério ali dele comandar. Cristo, irmãos, para nós é o Senhor de tudo. Ele vai resolver o problema do casamento, de chuva e de todas as coisas. Ele é Deus. Então, se alguém não busca a Cristo e busca santos, claro que essa pessoa não confia plenamente em Cristo. Em relação à salvação, é exatamente a mesma coisa. Aqueles que buscam a sua salvação e segurança nos santos, ou em si mesmos, ou em outra coisa, realmente creem no único Salvador Jesus? Não. Apesar deles se orgulharem de pertencer a Ele, nos seus atos negam a Jesus, o único Salvador e Libertador. Isso significa que a mera confissão, o mero verbalismo, dizer que crê em Jesus como seu Salvador, é insuficiente e falso se os seus atos não disserem a mesma coisa. Se você disser para mim que ama Jesus e que crê somente em Jesus para a sua salvação, mas todo dia buscar e orar para santos, para anjos, tem gente que ora até para os anjos, etc., você está me dizendo que não crê em Jesus de todo o seu coração. Você não precisa verbalizar isso, você está dizendo com o seu coração, com os seus atos, suas palavras, suas ações. O texto continua dizendo: pois as duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus não é um Salvador perfeito, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm nele tudo o que necessitam para a sua salvação. Então, se a sua fé está dividida entre Jesus e outros, sejam os santos ou qualquer outra coisa, isso é sinal, como diz aqui, de que para tal pessoa Jesus não é um Salvador perfeito. Se fosse, não precisava de ajuda, não precisava de outros departamentos, de outros santos, etc. Então, tem pessoas que já me disseram que rezam para Maria, porque sabe que se rezar para ela fala com Jesus, e Jesus fala com o Pai. Então ela é a intercessora. Você não pode falar diretamente com Jesus, assim alguns pensam. Então precisam de Maria. Nós não precisamos de Maria neste sentido. Precisamos de Jesus Cristo, somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé verdadeira em Cristo é aquela que descansa somente nele. O contexto histórico dessa pergunta é exatamente a grande disputa que sempre houve entre os reformados e a Igreja Católica Apostólica Romana, especialmente entre os batistas e a Igreja Apostólica Romana. Havia aqui uma espécie de guerra, literalmente falando, guerra religiosa. Os nossos irmãos do passado sabiam e afirmavam isso, falavam categoricamente que o catolicismo romano era uma seita diabólica. Não tinham medo de falar essas coisas, receio de dizer essas verdades. Falavam abertamente. A nossa confissão de fé, no capítulo 26, vocês podem ver, diz que o Papa é o anticristo. O Papa de Roma é o anticristo. Vejam lá na confissão de fé. Eles viam
toda a malignidade da doutrina católica em relação à verdade da Escritura. Sabiam que tudo que era ensinado ali não era o que estava na Bíblia, era diferente, contrário até ao que a Escritura Sagrada ensinava. Então essa pergunta está dentro desse contexto, dessa disputa religiosa que havia entre os reformados e a Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje as pessoas estão mais light nesse sentido, parece que a Igreja Católica Romana, o pessoal lá se tornou crente, não tem mais erros, a idolatria é aceitável, a coisa agora está mais assim, todo mundo está ok, é só Jesus que importa. Não é assim, irmãos. É uma falsa igreja o catolicismo romano, é uma falsa religião. Não tenham medo de pensar assim e de dizer isso, é uma falsa religião. Eles precisam receber a luz do Evangelho, precisam ser por nós evangelizados com a palavra de Deus. Precisamos orar para que Deus abra os olhos deles que estão cegos. Essa é a verdade. Eu tenho muitos parentes que são católicos romanos, eu falo com eles, oro por eles. Essa é a verdade. Ninguém gosta muito de ouvir assim alguma coisa dessa natureza, mas a nossa missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, falar a verdade para as pessoas. Então, o contexto que essa passagem se apresenta, irmãos, é diretamente para apontar o erro do catolicismo romano e para mostrar que os católicos romanos não têm uma verdadeira fé em Jesus Cristo, porque não confiam somente em Cristo, somente nele. Mas, além da Igreja Católica Romana, essa pergunta e a resposta também, ela trata das pessoas que confiam em si mesmas para a salvação. Tem gente que acha que é suficiente. Jesus fez a parte dele, eu vou fazer a minha parte. Senão eu não sou salvo, mesmo Jesus tendo feito a parte dele. Jesus completou a salvação, a parte que cabia a ele. Agora a outra parte cabe a mim, eu tenho que completar, senão não tem salvação. Só a obra de Cristo é insuficiente, entendem? Isso é errado. Pessoas que acham que vão ser salvas porque vão fazer, vão ajudar, vão cooperar, vão fazer por onde, vão conquistar a salvação com suas obras, por ser boas pessoas, por dar esmola, por fazer qualquer caridade. Essas coisas são boas, nós devemos fazê-las, mas ninguém é salvo por isso. Ninguém vai ser salvo por isso. Isso não vai aumentar em nada o mérito que você vai receber de Deus em Cristo. Então não há nenhuma vantagem nisso. Tire da sua cabeça qualquer ideia, que você mesmo pode se ajudar, ou ser uma autoajuda na sua salvação. E nem qualquer outra coisa que você tenha em mente. Nem você, nem os santos da Igreja Católica, e nem qualquer outra coisa. O Salvador é unicamente Cristo. A nossa fé tem que estar unicamente nele. Se nós não tivermos Cristo Jesus, o nosso Senhor, como suficiente em nossa salvação, irmãos, a nossa fé não está completa. A nossa fé é falha. Nós precisamos confiar nele totalmente, descansar nele. Nunca confie na sua força. Nunca pense assim, eu vou ser salvo porque eu creio em Cristo e eu vou para a igreja todo domingo. Pelo amor de Deus, você já está trazendo glória para si mesmo. Você já está achando que vir para a igreja vai salvar você, vai ajudar na sua salvação. Nunca pense assim, eu serei salvo porque eu creio em meu Senhor Jesus e eu oro todo dia, e eu leio a Bíblia todo dia. Não, você não é salvo porque lê a Bíblia, você não é salvo porque ora. Você é salvo porque Jesus salvou você. E é por isso, porque você é salvo, que você lê a Bíblia, que você ora, que você vem à igreja, porque a salvação veio primeiro. Não há divisão aqui. Cristo, nosso Senhor, fez tudo, irmãos, na cruz. A fé é um dom de Deus. A fé que você diz assim, eu creio no meu Senhor, essa fé que leva você a crer, foi Deus quem te deu.
O arrependimento dos seus pecados, que te levou a olhar para si mesmo e pedir perdão a Deus pelos teus pecados, foi Deus quem te deu esse arrependimento. Ele dá o arrependimento, a fé, Ele regenera, Ele dá o novo coração, é o Espírito dele que vem sobre você. Veja, você não faz nada. Abrir a boca e dizer eu creio em Jesus é simplesmente externar o que já é verdade em você. Você está simplesmente declarando uma verdade. É Cristo quem salva, por isso o nome dele é Salvador, como vimos na pergunta anterior. Então, como diz aqui a resposta 30 mais uma vez, das duas coisas, uma só é a verdadeira. Ou Jesus não é um Salvador perfeito, se você está dividido, se você pensa em Cristo e mais alguma coisa, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm nele tudo o que necessitam para a sua salvação. Nós temos tudo que precisamos para a nossa salvação em Cristo. É assim que nós cremos. Tudo nele, em Cristo. Nada falta. Pergunta 31. Por que razão ele é chamado de Cristo, que significa ungido? Veja, começamos perguntando por que o Filho de Deus é chamado Jesus, que significa Salvador. Vimos a resposta. Agora a pergunta é, ele também é chamado de Cristo. Jesus, Cristo. Ele é o ungido. A palavra Cristo, ela é uma tradução do hebraico ungido, né? Ou seja, aquele que foi separado e ungido com a unção para um determinado fim. A resposta é a seguinte: porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e foi ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou perfeitamente o secreto conselho e vontade de Deus para a nossa libertação, nosso único sumo sacerdote, o qual, pelo sacrifício único do seu corpo, nos libertou e intercede continuamente por nós diante do Pai, e nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e pelo seu Espírito, e que nos defende e nos preserva na liberdade que ele conquistou para nós. Por que ele é chamado Cristo ou o ungido? A resposta, como vimos, é porque o Pai, que é o nosso Deus Pai, ordenou Cristo ungindo com o Espírito Santo. Lembram daquela passagem de Isaías, que ele disse que o Espírito Santo estava sobre ele? Ele foi ungido, né? Lembra no batismo, quando ele sai da água, o Espírito desce sobre ele, a unção do Espírito sobre ele ali, em forma corpórea de uma pomba. Então, Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Os reis, os profetas e sacerdotes no Antigo Testamento eram ungidos com óleo, o óleo da unção chamado. Não esse óleo que o pessoal vende aí nas lojas. O óleo em si era só uma figura, representava a unção divina. Então, eles eram ungidos com óleo. Cristo foi ungido com o Espírito de Deus. O Espírito sobre ele, enchendo, ungindo. Então, por isso ele é chamado Cristo, porque ele é o ungido de Deus, aquele que recebe uma missão. O profeta, quando era ungido, ele recebia ali o ofício profético. Ele agora, então, levaria a palavra de Deus ao povo, assim todos os profetas. Um rei, quando era coroado, ele também era ungido, rei de Israel. E ele então governava o povo de Israel, a nação de Israel, com justiça, né, com fidelidade a Deus, a temor a Deus. O sacerdote igualmente, todos eles recebiam isso da parte de Deus. Era um ritual representativo. Cristo foi ungido por Deus para ser o profeta, o sacerdote e o rei do seu povo. Por isso ele é chamado de Jesus ou Cristo, ou Jesus o ungido, ungido de Deus. Ungido para quê? Qual é o ofício dele? Ele é o profeta do povo, da igreja.
Ele é o sacerdote da igreja e ele é o rei da igreja, o governante da igreja. A resposta é bem mais interessante, irmãos. Como profeta, veja, ele é o nosso supremo profeta e mestre. Nos revelou perfeitamente o secreto conselho da vontade de Deus para a nossa libertação. Então, o profeta tinha a função de falar o que Deus falava para ele falar para o povo. Era essa a função profética, só tinha que fazer isso. Por isso que ele sempre dizia, assim diz o Senhor, quando o profeta ia falar. Cristo é o profeta do seu povo, que revela ao seu povo a vontade de Deus, as palavras de Deus para o seu povo. Então, quando nós ouvimos Cristo falar, nós estamos ouvindo Deus falar. As palavras de Cristo na Escritura são as palavras de Deus. Ele tem essa função profética, ele foi ungido para ser o profeta do povo de Deus. Mas também, ele é o único sumo sacerdote, o qual, pelo sacrifício único do seu corpo, nos libertou e intercede continuamente por nós diante do Pai. O profeta, no Antigo Testamento, tinha a função de representar o povo diante de Deus, oferecer no altar os sacrifícios que o povo trazia para Deus. O profeta, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, Cristo, ele tem essa mesma função, só que incomparavelmente maior. Ele é o sacerdote e é a oferta oferecida. Ele é aquele que nos apresenta diante de Deus, que nos representa diante de Deus Pai, e ele é a própria oferta em nosso favor. Ele deu o seu corpo por nós. Lembre que João Batista, quando olha para Jesus Cristo, quando está ali no Jordão, batizando muita gente, ele olha para Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chama Cristo de Cordeiro porque ele está pensando no sacrifício. É pelo sacrifício daquele Cordeiro que o pecado será tirado. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o que será sacrificado. Então ele é o sacerdote do povo. Todas as nossas orações são feitas não em nome de Maria, mas em nome de Jesus. Ele é o nosso intercessor, o único intercessor entre Deus e os homens. Então, além de ser o sacerdote e o profeta, como vimos, ele é a oferta do sacerdote, que o sacerdote apresenta diante de Deus. Uma oferta para nós, em nosso lugar. E é o nosso Rei eterno, que governa pela sua palavra e pelo seu Espírito, que nos defende e nos preserva na liberdade que ele conquistou para nós. Essa era a função de um rei, irmãos, defender o seu povo. Um rei, ele não era só aquela majestade que estava ali dentro de um palácio cercado com tudo do bom e do melhor. Não, a figura do rei antigo era a figura daquele que estava à frente do seu povo, protegendo o seu povo, lutando pelo seu povo, mantendo a liberdade do seu povo. Por isso ele ia para as guerras. Vocês lembram daquela história do rei Davi, no caso de Batseba, quando ele cai em pecado com Batseba? O texto diz que aquele era o tempo de os reis saírem à guerra e Davi estava em casa. Davi não foi à guerra. Veja, era uma função do rei estar nas guerras. Gustavo, fala com o Alisson ali que ele chegou. Estou quase encerrando aqui. Então era a função do rei defender o povo, manter a liberdade do povo, como diz aqui o nosso texto. Só que Cristo, como Rei eterno, e que também nos governa pela sua Constituição, que é a sua palavra, as leis de um reino, elas são, para nós, por exemplo, aqui a Constituição Federal, é a lei que rege o nosso país. A lei de Cristo é a sua palavra, essa é a Constituição dele, a palavra. E ele nos governa pela palavra e pelo Espírito Santo.
E Ele nos defende, como um rei tem que defender. E Ele nos preserva a liberdade, como um rei precisa preservar a liberdade que foi conquistada. Então, Cristo, Ele foi ungido para ser o profeta do povo dele, para ser o sacerdote do seu povo e para ser o rei do seu povo. Ele guarda esses três ofícios: profeta, sacerdote e rei. E a última pergunta de hoje, pergunta 32: por que você é chamado cristão? Lembre que a pergunta é: por que ele é chamado Cristo? Cristão vem de Cristo, né? É um termo derivado. Nós somos cristãos por causa do nome Cristo, Jesus Cristo. Por que você é chamado cristão? Vocês conseguem pensar nisso? Se alguém fizer essa pergunta simples para você: por que você é chamado cristão? Por que você é chamado cristão? Por que as pessoas chamam você de cristão? Qual é a resposta que você daria normalmente? Porque eu sigo Cristo. O que mais que vocês diriam? Porque eu... Diga. Porque Cristo pagou o preço por nós, né? Na sua própria vida. Por isso somos cristãos, né? Vamos ver o que diz a resposta. Porque pela fé eu sou um membro de Cristo, e por isso eu partilho de sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele, e como rei, de livre e boa consciência, lutar contra o pecado e o diabo nesta vida, e no porvir reinar eternamente com Cristo sobre toda a criação. Essa resposta, irmãos, ela é bem interessante, porque ela vai apresentar os ofícios de Cristo refletindo em nós cristãos. Cristo não é ungido, nós somos cristãos, também somos, neste sentido, ungidos porque estamos em Cristo, somos parte do seu corpo, estamos nele. Lembrem que todos que creem em Cristo estão nele. É uma doutrina que nos ensina que espiritualmente nós estamos ligados ao nosso Senhor Jesus de verdade. Não é metaforicamente, não é simbolicamente, mas literalmente, mas invisivelmente ligados a Cristo. Todo cristão está ligado a Cristo. Todo cristão. Não há um cristão que não esteja ligado a Ele. Todos estão ligados a Cristo, como o filho está ligado à mãe pelo cordão umbilical. O filho, quando nasce, não vem com um cordãozinho umbilical, ele não está ligado à mãe, por aquele cordão não vai passando a energia, os nutrientes necessários. Nós estamos literalmente ligados a Cristo, espiritualmente. Veja, nós não somos cristãos só porque cremos nele, mas porque estamos nele, estamos verdadeiramente nele. Não estamos colados em Jesus como aqueles gêmeos siameses, né? Mas é de maneira espiritual. Espiritualmente estamos unidos a Cristo. Por isso o texto diz que, como cristãos, nós somos membros de Cristo. E por isso, por sermos membros de Cristo, partilhamos dessa unção poderosa que está sobre Ele. E se essa unção que está sobre Ele, em certo sentido, está sobre nós, nós somos também profetas, sacerdotes e reis, num sentido diferente daquele, menor do que aquele. Veja, a resposta é muito boa, porque ela diz o seguinte: como profeta, nós confessamos o seu nome, o nome do nosso Senhor. Nós reconhecemos o Senhor Jesus. Como sacerdotes, nos apresentamos como sacrifício vivo de gratidão para Ele. Paulo diz isso, né, que devemos, o nosso culto, nossa vida é um sacrifício vivo para Deus, né?
Então nós devemos nos apresentar a Ele como o sacerdote que apresenta a oferta no altar de Deus para Deus. Então, como sacerdotes, nós nos apresentamos a nós mesmos a Deus como oferta de gratidão. E como rei, nós de livre e boa consciência lutamos contra o pecado. Lembram que o rei é aquele que vai para a batalha, que defende o seu povo, que luta pelo seu povo, que luta pela liberdade. Então, como reis, veja, o texto diz que nós, de livre e boa consciência, lutamos contra o pecado, contra o diabo nesta vida. É uma batalha que nós enfrentamos a cada dia, não é? Então, esse é o papel que nós temos aqui. E no porvir, isto é, na vida futura, reinaremos eternamente com Cristo sobre toda a criação. Então, por isso somos cristãos, porque estamos no Cristo, estamos unidos a Cristo, partilhamos da unção que está sobre Cristo. E de modo análogo a Jesus, somos profetas, sacerdotes e reis também. Irmãos, veja, algumas partes do catecismo que nós estamos estudando vão ser um pouco mais, não diria nem difíceis, mas complexas, digamos assim, que vai requerer de nossa parte ir para uma leitura mais demorada em nossa casa, e eu creio que todo estudo deve ser feito assim, ele não deve se resumir aqui na igreja. Ao chegar em casa, vocês precisam voltar ao que nós estudamos aqui, ler, como eu digo sempre, ler também as passagens bíblicas. Vocês viram como clareou a ideia de Jesus Cristo ter esse nome, Jesus, porque Ele é o Salvador? Lá em Mateus, não é isso que o anjo diz? Porás o nome dele Jesus, porque Ele salvará. Ele é o Salvador, então Ele salvará. Então, quando você vai para o texto da Escritura, tudo isso que eu estou explicando para vocês, que está aqui no Catecismo, fica muito mais claro, fica muito mais vivo, muito mais nítido para vocês. Então não deixem de fazer essa retomada no texto, esse exame no texto. Nós vimos coisas aqui, suponho eu, como essa pergunta 32, que vocês nunca iriam responder dessa forma. Por que você é cristão? Não é? Nunca iam responder assim. Talvez respondesse como Jean, porque nós somos seguidores de Cristo. Está certa a resposta também, mas nós estamos nos aprofundando no termo cristão. Então, o termo cristão vem do termo ungido, e se nós somos cristãos, nós também somos ungidos, não é isso? E por que nós somos ungidos? Porque estamos em Cristo, o ungido, porque estamos ligados nele de verdade. Então, se o Jean foi ungido, e eu sou a mão do Jean, eu sou também o Jean, eu fui ungido com ele, eu estou nele. Então, como cristãos, nós estamos em Cristo e partilhamos dessa unção que está sobre ele. Por isso é importante a gente analisar dessa forma, crescer também dessa forma. A recomendação é que vocês, essa semana, voltem para essa lição, porque ela é mais difícil que as outras, especialmente as duas últimas perguntas, a pergunta 31 e 32, e se detenham nas passagens bíblicas que vão ajudar vocês a entender isso. Elas estão numeradas aqui, então você vai ler cada partezinha. Por exemplo, resposta 32, porque pela fé eu sou um membro de Cristo. Aí tem o número 1, referência 1 Coríntios 12, versos 12 ao 27. Leia e entenda, extraia dessa passagem bíblica a ideia de que pela fé eu sou um membro de Cristo. O texto vai dizer isso. Você tem que achar isso aqui no texto. Isso vai fortalecer bastante seu entendimento, tá? Então, meus irmãos, por aqui paramos hoje.